No livro do profeta Daniel, temos uma profecia muito intrigante que fala do futuro dos reinos da terra. E ela se mostrou tão correta, que até mesmo os estudiosos mais céticos ficam extasiados com tanta exatidão que a profecia demonstra. Ela veio através de um sonho do rei Nabucodonosor, que na época do profeta Daniel, foi o governante do império da Babilônia. No sonho, o rei viu uma grande estátua com certas peculiaridades, e neste vídeo, vamos entender quais os seus significados, bem como ter uma ideia do que ela tem a dizer sobre o futuro da humanidade. Aproximadamente no ano 604 a.C., o Império Babilônico dominava o mundo. Nabucodonosor II, o grande rei deste império, subjugou o povo de Israel, e muitos foram levados para o cativeiro. Dentre os cativos, estava o jovem Daniel, da tribo de Judá. A Babilônia era uma cidade de uma beleza gloriosa. Era cercada por imensos muros e portas gigantes, além de um profundo fosso. A Babilônia era considerada uma cidade inexpugnável. O rio Eufrates cortava a cidade em diagonal, sob os muros, fertilizando os maravilhosos jardins. O território que Nabucodonosor governava tinha tido uma longa e variada história, e estado sob o governo de diferentes povos e reinos. De acordo com Gênesis, a cidade da Babilônia foi parte do reino fundado por Nimrod, bisneto de Noé. Nabopolassar, entre 626 a 605 a.C., foi o fundador do que se chama Império Neobabilônico, o qual teve a sua idade de ouro nos dias do rei Nabucodonosor, e durou até o ano 539 a.C., quando os medos e persas, em uma ação conjunta, invadiram a Babilônia e tomaram o reino. Nabucodonosor orgulhava-se de seu império, que ele dizia ter criado com as suas próprias mãos, com a força do seu poder, para a glória da sua magnificência. Mas ele preocupava-se em como seria, quando ele não fosse mais o governante. Como todos os antigos, Nabucodonosor acreditava que os sonhos eram um dos meios pelos quais os deuses revelavam sua vontade aos homens. Segundo a Bíblia, em uma noite, Deus decidiu revelar a Nabucodonosor o futuro em uma profecia, não só do Império da Babilônia, mas também a história de toda a humanidade. Nabucodonosor sonhou com uma grande estátua. A cabeça da estátua era de ouro, o peito e os braços, de prata, o ventre e as coxas, de bronze, as pernas de ferro, e os pés, eram parte de ferro, e parte de barro. Enquanto admirava a estátua, uma grande pedra veio do alto, e acertou os pés da estátua, que acabou sendo totalmente destruída. Depois disso, a pedra cresceu até cobrir toda a face da terra. O sonho perturbou o rei, de tal modo, que no dia seguinte, o rei mandou chamar todos os sábios da Babilônia, na esperança de que alguém lhe revelasse, não apenas a interpretação, mas que lhe declarasse qual foi o sonho do rei, e por fim, a interpretação. Como não houvera ninguém que pudesse realizar tal façanha, o rei ordenou a morte de todos os sábios da Babilônia, dos quais Daniel fazia parte. Quando Daniel soube da ordem severa do rei, pediu a Arioque, o oficial do rei, que lhe introduzisse na presença do soberano. Daniel não estava presente quando os sábios foram convocados e notificados da difícil tarefa. Se o mistério não fosse solucionado, todos os sábios seriam executados. A severidade do castigo não estava fora de tom com os costumes desses tempos. No entanto, era um passo temerário do rei, porque os homens cuja morte tinha ordenado constituíam a classe mais culta da sociedade. Daniel pediu um tempo para buscar o auxílio de Deus, e então solucionar o que parecia impossível. Daniel contou o caso aos seus companheiros, Sadraque, Mesaque e Abednego, sobre o mistério do rei, para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre este mistério.
a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Segundo a Bíblia, uma noite, Deus enviou a Daniel o mesmo sonho que o rei havia tido, inclusive a sua interpretação. Algum tempo depois, Daniel foi levado até Nabucodonosor para lhe revelar o mistério. Daniel descreveu o sonho com exatidão ao rei. Contou até mesmo o que Nabucodonosor pensara antes de dormir. O rei não teve nenhuma dúvida de que aquele era o sonho que tivera, e que Deus havia revelado o mistério a Daniel. Em seguida, Daniel revelou ao rei a interpretação do sonho. Daniel descreveu, segundo o relato bíblico, a história da humanidade, desde a Babilônia até o fim dos tempos. Segundo Daniel, as diferentes partes da estátua eram diferentes impérios que se sucederiam no controle e domínio do mundo, até o tempo do fim. Veja a profecia e a interpretação que Deus deu ao seu servo Daniel. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, esta, que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços, de prata, o ventre e os quadris, de bronze, as pernas, de ferro, os pés, em parte de ferro, em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então, foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. Este é o sonho, e também a sua interpretação diremos ao rei. Tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasses sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti, se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino, de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro a tudo quebra, e esmiuça, como o ferro quebra todas as coisas. Assim ele fará em pedaços, e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro de oleiro, e em parte de ferro, será este um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo, como os artelhos dos pés, eram em parte de ferro, e em parte de barro. Assim, por uma parte, o reino será forte, e por outra, será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro. Assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas, nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho, e fiel a sua interpretação. Daniel 2, 31 ao 45. A profecia da estátua de Daniel 2 é uma das profecias mais conhecidas da Bíblia, e a própria Bíblia já revela em resumo a interpretação do sonho, onde cada parte da estátua, contadas a partir da cabeça, são reinos que se sucederiam no poder ao longo da história humana. A cabeça da estátua, o próprio Deus revela a Daniel, que era o reino da Babilônia, e que depois desse reino, se levantaria um outro reino, inferior à Babilônia, mas que também teria domínio sobre muitos povos. Daniel não revelou que reino seria esse. Entretanto, sabemos qual é o reino, pelos acontecimentos narrados no livro. Muitos anos após o sonho do rei, Daniel interpretou o sonho do rei,
ainda quando era jovem. Mas quando o reino da Babilônia está prestes a ruir, nos eventos de Daniel 5, o profeta não fazia parte da corte real do rei Belsazar. Daniel não tinha tanta influência no reinado de Belsazar, como tinha com Nabucodonosor. Entretanto, ele é lembrado, quando, em uma festa do rei, do qual o soberano mandou trazer os utensílios sagrados que eram usados no templo de Salomão, para serem usados em sua festa, em um gesto de desrespeito para com o único Deus. O Senhor envia uma mão, no meio da festa, que escreve umas palavras na parede à vista de todos. Como ninguém conseguiu interpretar a escritura na parede, amando o rei, lembrou-se de Daniel. Então o rei mandou que trouxessem o profeta, o qual revelou que as palavras escritas na parede eram uma sentença da parte de Deus, contra o rei Belsazar. E estas foram as palavras da sentença contra o rei, narradas em Daniel 5, a partir dos versos 26 ao 28. Veja, esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino, e dado aos médios e aos persas. Daniel 5, 26 a 28. Como vimos, o próprio Deus revelou, anos mais tarde, quem seria o reino de prata, simbolizado na estátua, ou seja, a união de dois povos, médios e persas. Inclusive, os próprios braços da estátua já simbolizam a união de dois reinos. Em uma outra profecia, que se encontra em Daniel 8, o Império Medo-Persa é simbolizado por um carneiro de 2 chifres, dos quais um chifre era maior do que o outro. Ou seja, os persas, sob o comando do grande rei Ciro, era o dominador também dos medos. Veja, então, levantei os olhos e vi, e eis que, diante do rio, estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um, mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Daniel 8:3. Ainda no capítulo 8, mas no verso 20, o anjo Gabriel revela a Daniel que o carneiro com 2 chifres eram os reis da Média e da Pérsia. Veja, aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. Daniel 8:20. O Império Medo-Persa também é simbolizado em Daniel 7. Como um urso gigante com 3 costelas na boca. Veja, continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados, na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam, levanta-te, devora muita carne. Daniel 7:5. Assim como ocorreu com o reino de prata, Deus também não revelou ao rei quem seria o reino de bronze, simbolizados pelo ventre e coxas da estátua. Entretanto, anos mais tarde, Deus revelou ao profeta, em uma visão, quem seria esse reino. Em Daniel 8, o reino de bronze é representado pela figura de um bode peludo, com um grande chifre entre os olhos. Veja, mas o bode peludo é o rei da Grécia, o chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. Daniel 8:21. Em Daniel 7, o Império Grego é simbolizado por um grande leopardo de 4 cabeças e 4 asas de águia. Veja, depois disto, continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Daniel 7:6. A história confirma todos esses acontecimentos relatados na profecia de Daniel, pois o Império Medo-Persa foi derrotado por Alexandre o Grande, rei da Grécia. Em 334 a.C., Alexandre e seu exército invadiu o Império Aquemenida, governando a Ásia Menor, e começou uma série de campanhas que durou 10 anos. Quebrou o poder da Pérsia em uma série de batalhas decisivas, mais notavelmente, as batalhas de Isso e Galgamela. Em seguida, derrubou o rei persa Dario III, e conquistou a Pérsia em sua totalidade. Nesse período,
Seu império se estendia do mar Adriático ao rio Indo. Alexandre morreu na Babilônia em 323 a.C., a cidade que planejava estabelecer como sua capital. Nos anos seguintes à sua morte, uma série de guerras civis rasgou seu império em pedaços, resultando em vários estados governados pelos diádocos, sobreviventes e herdeiros generais de Alexandre, cumprindo a profecia de Daniel 11, que dizia que, após a morte deste grande rei, seu reino seria dividido em 4 partes. Veja, depois, se levantará um rei poderoso, que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Mas, no auge, o seu reino será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu, mas não para sua posteridade, nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros fora de seus descendentes. Daniel 11, 13 e 4. A Bíblia também não relata quem seria o 4º império, simbolizado pelas pernas de ferro da estátua. Entretanto, a história nos mostra que esse império foi o grande Império Romano. Porém, esse reino de ferro seria diferente de todos os outros reinos anteriores a ele, pois o reino de ferro, ou a parte de ferro da estátua, se estende até o tempo do fim, ou seja, até a parte dos pés. Mesmo que nos pés da estátua, o ferro esteja misturado com o barro, ainda assim, o ferro está presente. Por isso, ele seria um reino diferente de todos os outros. Na visão dos 4 animais, em Daniel 7, onde os 4 reinos são simbolizados por grandes bestas, o profeta se interessa muito mais pelo 4º animal, justamente por ele ser diferente de todos os outros. Veja, então, tive desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Daniel 7:19. Simbolizado pelo ferro, o Império Romano conquistou e subjugou muitos povos, do Ocidente ao Oriente. O peso de seus punhos era conhecido e proverbial. Jamais houvera reino tão poderoso. A simples menção de seu nome era mais do que suficiente para amedrontar povos, derrubar reis e dilatar fronteiras. O Império Romano é considerado a maior civilização da história ocidental. Durou 5 séculos. Começou em 27 a.C. e terminou em 476 d.C. Estendia-se do rio Reno para o Egito, chegava à Grã-Bretanha e à Ásia Menor. Assim, estabelecia uma conexão com a Europa, a Ásia e a África. A 5ª parte da estátua, simbolizado nos pés, que eram de ferro misturado com barro. A Bíblia não diz especificamente quem seria esse reino. Entretanto, ela deixa claro que seria um reino dividido, e que nos dias destes reis viria o fim. Por isso, é um consenso entre estudiosos das Escrituras, que essa parte da estátua trata de várias nações, ou para ser mais específico, o mundo globalizado como vemos hoje, onde algumas nações seriam fortes como ferro, e outras seriam fracas como barro. Mas ambas fariam alianças entre si. Veja, quanto ao que viste dos pés e dos artelhos em parte de barro de oleiro, e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo, como os artelhos dos pés eram, em parte de ferro, e em parte de barro. Assim, por uma parte, o reino será forte, e por outra, será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas, nos dias destes reis, o Deus dos céus suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Daniel 2, 41 a 44. Como eu disse, essa profecia de Daniel é uma das mais conhecidas da Bíblia, e ela não se cumpriu por completo.
mas vem se completando desde aquele tempo, até o fim dos tempos. Pois o desenho da estátua ainda não se cumpriu por completo. É como se Deus tivesse resumido a história do mundo e seu povo, através de um desenho de uma estátua humana. Pois a profecia faz alusão ao tempo em que o reino dos homens dominaria sobre o mundo. Por isso, a estátua é de um homem. E o final da estátua está nos pés com 10 dedos, revelando que no fim dos tempos, quando o desenho da estátua estivesse completo, o mundo estaria sendo dominado por um reino formado por 10 nações. Enfim, a partir das pernas começam os problemas da estátua, porque, como eu disse, esse reino, ou a Era do Ferro, seria diferente de todas as outras eras. Como já foi falado no vídeo, a profecia da estátua de Daniel 2 é uma das mais conhecidas da Bíblia, e como acontece na maioria dos casos envolvendo determinado assunto teológico, cada linha de pensamento entende de um jeito, ou para ser mais específico, cada um surge com sua teoria, e as divergências entre elas começam a surgir justamente a partir das pernas da estátua. Como a profecia é muito conhecida, geralmente quem se interessa por esse tipo de conteúdo escatológico, já tem uma base em mente. Por isso, eu não vou me ater nas interpretações que cada doutrina defende. Na própria plataforma já existe muito conteúdo relacionado à profecia. Então, vou focar naquilo que acredito ser o mais coerente com a Bíblia, e com a história. Como já foi dito, a Era do Ferro seria diferente de todas as outras eras, pois, enquanto que apenas a Babilônia simboliza a Era do Ouro na estátua, os médios e persas a prata, e os gregos representam o bronze. O mesmo não ocorre com Roma, pois a Era do Ferro se estende até o fim dos tempos, mesmo que misturado com o barro, algo que não ocorreu com o Império Romano, pois ele já não existe. Como a Era do Ferro se estende até o final da estátua, entendemos que o papel dos romanos é iniciar essa era, e eles dominaram por muito tempo. O Império Romano durou 5 séculos, e após sua queda, a Europa se fragmentou, e ficou dividida por 1500 anos. Entretanto, é interessante lembrar que o Império era tão grande, que dominou do Ocidente ao Oriente. E como aconteceu com todos os impérios, ele teve o seu auge, e o seu declínio. Já no período de seu declínio, foram realizadas algumas medidas com o intuito de reformar o Império, e, assim, foram decretados congelamento de preços, divisão do Império em 2 partes, e até a transferência da capital de Roma para Constantinopla. A divisão do Império Romano aconteceu em 395 d.C., e deu origem ao Império Romano do Ocidente, sediado em Roma, e ao Império Romano do Oriente, sediado em Constantinopla. Entretanto, nenhuma dessas reformas solucionou os problemas existentes. Para agravar a situação, a corrupção e a disputa pelo poder em Roma contribuíram para desestabilizar o império, que estava no caminho do desmoronamento. O fator que teve peso decisivo no fim dele foram as invasões germânicas que começaram a acontecer em larga escala, a partir do século III d.C. Os problemas militares e econômicos, e as invasões aconteceram ao mesmo tempo. Assim, Roma foi incapaz de proteger suas terras, que começaram a ser invadidas por diversos destes povos ao longo dos séculos 3, 4 e 5 d.C. A própria cidade de Roma sofreu com a situação, pois, em 410, os visigodos saquearam a cidade, e em 476, os érulos, liderados pelo rei Odoacro, invadiram-na, e destituíram o último imperador romano, Rômulo Augusto. Depois disso, o Império Romano do Ocidente desintegrou-se, e as terras que faziam parte dessa porção foram ocupadas por diferentes povos germânicos. Nesses locais, a mistura de ambas culturas resultou em profundas transformações, e inaugurou o período da Idade Média. A parte oriental do Império Romano transformou-se no Império Bizantino, e existiu até 1453. A Idade Média
tem como marcos de seu começo e seu fim duas datas que se referem ao Império Romano. Seu início é marcado pela tomada de Roma pelos germanos. A derrubada do Império Romano do Ocidente ocorreu no ano de 476. E o fim da Idade Média é dado pelo ataque a Constantinopla, capital do Império Romano do Oriente, tomada pelos turcos otomanos em 1453. Após a divisão do Império Romano, a parte oriental tornou-se o centro do poder. A capital era Bizâncio, um centro comercial da antiguidade, localizado no Estreito de Bósforo, que foi rebatizada posteriormente como Constantinopla, pelo imperador Constantino o Grande. O círculo cultural do Império Bizantino era greco-romano, e a religião era cristã por imposição do imperador, convertido ao cristianismo. Isso durou mais de um milênio. Até que, em 1453, tribos turcas das estepes da Ásia Menor, lideradas pelo sultão Mehmed, o Conquistador, tomaram a cidade, que passou a se chamar Istambul. Ficou conhecido como Império Otomano, um importante estado que durou de 1299 a 1922, e que compreendia vastos territórios no norte da África, sudeste da Europa e Oriente Médio. Estabelecido por um ramo dos vários povos turcos que migrou para a península da Anatólia, onde hoje existe o moderno Estado da Turquia, o Império Otomano é considerado a última potência global do mundo islâmico até os dias atuais. Seu nome é derivado de um de seus mais importantes líderes, Osman I, o fundador da dinastia otomana, que governaria este complexo, poderoso e diverso estado a partir de várias capitais, sendo a primeira Sugut, depois Bursa, Edirne, e finalmente, a histórica Constantinopla, cuja conquista em 1453 marca o fim da Idade Média e início da Moderna. A Idade Moderna é o período histórico em que as monarquias europeias constituíram-se e fortaleceram-se, expandindo seu poder para os 5 continentes do mundo. Com as grandes navegações iniciadas no século XV, as diversas partes do planeta começaram a se integrar nesta época. A Idade Moderna encerrou-se com a queda da Bastilha, e a Revolução Francesa, em 1789, marcou esse período. O Renascimento cultural, que revolucionou as artes e as ciências, através de figuras históricas como Leonardo da Vinci e Michelangelo. Com o fim da Idade Moderna a partir de 1789, inicia-se então a Idade Contemporânea. Esse período, conhecido como Idade Contemporânea, é marcado por transformações profundas na organização da sociedade, e também por conflitos de amplitude mundial que vivemos até os dias de hoje. Todos esses acontecimentos fazem parte da Era do Ferro na estátua de Daniel 2. Agora, como identificamos o tempo em que passamos da Era do Ferro na estátua para a Era do Ferro misturado com o barro? A Primeira Guerra Mundial foi um marco na história humana em 1914, e ela expôs um mundo dividido, onde nações se aliaram a outras nações para lutarem por uma causa. Mas antes mesmo da guerra estourar em 1914, as nações já estavam entrando em alianças umas com as outras. Para quem já ouviu falar da Tríplice Aliança, formada pelas seguintes nações: Império Alemão, Império Austro-Húngaro e Itália. Essa aliança foi estabelecida formalmente em 1882. Entretanto, outras potências não deixaram barato, e estabeleceram a Tríplice Entente, que era formada pelas seguintes nações: Inglaterra, França e Rússia, formada em 1907. As principais transformações do pós-guerra ocorreram com a edição do Tratado de Versalhes e a criação da Liga das Nações, que foi basicamente um protótipo da ONU. Além das novas definições no mapa político-econômico mundial, com o surgimento de novas grandes potências, 20 anos após a Primeira Guerra Mundial, em 1939, ocorre a Segunda Guerra Mundial, que termina em 1945. Após a Segunda Grande Guerra,
Houve uma grande expansão econômica também chamada de a Era de Ouro do Capitalismo, que ocorreu principalmente em países ocidentais. Entre os anos de 1943 e 1945, diversas reuniões internacionais foram realizadas com o propósito de selar diferentes acordos diplomáticos. Desde então, passamos pela corrida armamentista e tecnológica da Guerra Fria, e constantes tensões sobre uma possível terceira guerra mundial. Todos esses acontecimentos, desde antes de estourar a Primeira Guerra Mundial, fazem parte dos pés da estátua de Daniel 2, onde o ferro se misturaria com o barro, ou seja, nações fortes em termos de poderio econômico e militar, se unindo a nações mais fracas. E esse é exatamente o cenário em que vivemos. Então, se fossemos procurar na estátua de Daniel o nosso tempo presente, estaríamos, creio eu, na parte do peito dos pés. Entretanto, a imagem da estátua que resume a história do mundo no livro de Daniel só estará completa quando surgir os 10 dedos. E apesar de muitos apontarem anticristos e darem datas para o fim do mundo, arrebatamento e etc., ainda não vemos o surgimento destes 10 dedos. Mas, o que são estes 10 dedos? Se os braços da estátua simbolizam duas nações da época, e as duas pernas simbolizam dois poderes da época que seriam a divisão do Império Romano entre Ocidente e Oriente, é mais provável que os 10 dedos da estátua simbolizem a união entre 10 nações no futuro. E isso bate com Daniel 7:24 e Apocalipse 17:12. Veja, os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e, depois deles, se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. Daniel 7:24. Em Daniel 7, Deus revela a Daniel uma visão de 4 animais que dominariam sobre a terra, que basicamente tem o mesmo significado do sonho da estátua. Entretanto, ela é apresentada a Daniel por um ângulo diferente, e com mais acréscimos. Daniel se interessa muito mais pelo 4º animal, por ele ser diferente de todos os outros. Ele repara que esse animal tem 10 chifres, e que no meio dos chifres, nasce um chifre menor. Mas esse pequeno chifre faz guerra contra 3 dos 10 chifres, e os subjuga, formando então 11 chifres, ou seja, 10 chifres, e mais um, que domina sobre os 10. Esse 11º chifre é o anticristo. Ele fará a guerra contra 3 chifres, vencerá e dominará sobre os 10. Na visão da estátua, ela não tem 11 dedos, pois Deus resumiu toda a história do mundo na imagem de um homem. Então, a imagem da estátua só se completa quando os 10 dedos surgirem e formarem a imagem perfeita de um homem. E quem é esse homem? Quem vai ter uma imagem própria, no qual aqueles que não adorarem a sua imagem perderão suas vidas, como relata Apocalipse 13. Esse homem é a besta, ou o anticristo, como queiram chamar. Esse é o último império dos homens, que se levantará na terra, uma coalizão de 10 nações, dominadas por um líder supremo. Agora, veja o que diz Apocalipse 17:12. Os 10 chifres que vistes são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta, durante 1 hora. Apocalipse 17:12. No livro do Apocalipse, João vê uma besta com 7 cabeças e 10 chifres. As cabeças representam os impérios que dominaram sobre o povo de Deus ao longo da história. Os 10 chifres, como já foi dito, representam as 10 nações que reinarão sobre esse último império, que tem que durar pouco tempo. Agora, quem são essas 10 nações? Infelizmente, ainda não dá para afirmar com certeza, pelo menos para mim, quem seriam as 10 nações que farão parte desse último reino. Existem teorias. Por exemplo, existem aqueles que acreditam que esses 10 reinos, na verdade, são os 10 blocos econômicos da nova ordem mundial. Eu não acredito, não descarto, mas não acredito. No meu entender,
Essas 10 nações estão ligadas diretamente ao Oriente Médio. Existem aqueles que acreditam que, assim como Roma dominou do Ocidente ao Oriente, assim, 5 nações seriam do Ocidente, e 5 seriam do Oriente. Eu também não vejo dessa forma. Eu acredito que, assim como Roma, começa seu domínio no Ocidente, e se estende até o Oriente, o último império, a meu ver, começa seu poder central no Oriente, com 10 nações formando esse grande império, e seu poder se estenderá até o Ocidente. Então, quando olhamos para a estátua de Daniel 2, vemos a Era do Ouro representado pelo reino babilônico, a Era de Prata, representado pelo reino dos Medos e Persas, a Era do Bronze, representado pelo reino da Grécia, a Era do Ferro, que inicia com Roma, passa pela divisão do império entre Ocidente e Oriente, a queda de ambas as partes, por bárbaros do Ocidente, e mais para frente, os turcos otomanos na parte oriental. O estouro da Primeira Guerra Mundial, a meu ver, evidencia a passagem da Era do Ferro para a Era do Ferro misturado com o barro e se estende até os dias presentes. Quando chegar o tempo dos dedos, em um futuro, creio eu, próximo, veremos a união de 10 nações, que formarão o último império sob o domínio dos homens nessa terra. É nesse tempo, é apenas nesse tempo, que Jesus Cristo volta para salvar o seu povo que vai estar sendo perseguido por esse império. Esse é o significado da pedra cortada sem o auxílio de mãos, que bate nos pés da estátua, justamente onde estão os 10 dedos, destrói toda a imagem, e o reino dos homens, e estabelece o seu reinado, que não cessará jamais. Se gostou do vídeo, comente, compartilhe, e não esqueça de se inscrever no canal. Muito obrigado, e até a próxima.